Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos iniciando mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, da Escola Dominical, onde nesse quarto trimestre de 2022 nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, a revista que tem o título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, nós estamos hoje estudando a 12ª lição, a penúltima lição desse trimestre. Já estamos próximos de iniciar um novo ano, o ano 2023, e também uma nova lição, a próxima lição, o próximo trimestre, primeiro trimestre do ano de 2023. Então, estamos no final do livro de Ezequiel, estudando aí o último trecho do livro do profeta. Hoje daremos continuidade a esse estudo, esse trecho que vai do capítulo 48 até do capítulo 40, até o capítulo 48, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. E a lição 12, que será estudada no dia 18 de dezembro de 2022, ela tem o título Imersos no Espírito nos últimos dias. Então é uma lição hoje bem aplicativa, tem um significado do texto literal, onde a gente vai estar estudando aqui hoje, e também tem uma aplicação espiritual, que nós estaremos também trazendo aqui, debatendo juntamente com os irmãos. E o textuário, que se encontra em João no capítulo 7, 38, o autor já faz questão de trazer essa aplicação pneumatológica, essa aplicação espiritual, já no textuário, na verdade, prático. No textuário ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui ele falando em relação ao Espírito Santo, o Senhor Jesus falando em relação a ele. Mas, no decorrer da lição, a gente vai estar retomando esses versículos aqui e explicando como eles estão associados a essa profecia do capítulo 47, que é a continuidade desse último trecho. Nós estamos vendo o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo está associada a essa profecia no livro do profeta Ezequiel. E a verdade prática diz: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. E aqui a gente vai estar estudando o capítulo 47, dos versículos 1 ao 12, que está na leitura bíblica em classe. Os irmãos fazem aí essa leitura para a gente poder estar aqui acompanhando. No decorrer da lição a gente vai estar falando a respeito aqui, de cada um desses versículos, fazendo também a leitura e encaixando, explicando cada um deles. Então, como a gente sempre fala aqui, essa lição ela é um subsídio, algo a mais que a gente traz para a revista. A gente não faz aqui a leitura da revista. Nos primeiros vídeos que a gente fazia aqui no canal, a gente até fazia a leitura de cada tópico e explicando, mas como demandava muito tempo, a gente trazia uma boa quantidade de conteúdo, então o vídeo ficava um pouco longo. Então a gente decidiu trazer um vídeo, falando algo a mais apenas do que tem na lição, trazendo um complemento ao que tem na lição. Então os irmãos que possuem a lição aí em suas casas, façam a leitura da lição também, assistem o vídeo para complementar, e aí quem for aluno vai ganhar isso em conhecimento, quem for professor para preparar a sua aula, mas sempre deixando claro, essa aula ela não substitui a aula presencial, que é nos domingos na Escola Bíblica Dominical, quando o povo de Deus se reúne para estudar a palavra do Senhor. Até porque, como nós já falamos, isso não é somente algo que nós vamos ganhar em conhecimento, mas nós também ganhamos em comunhão. Quando nós vamos até a igreja, nós nos reunimos com os nossos irmãos e ali nós estamos comungando com cada um, e isso é bom e agradável aos olhos do Senhor e é maravilhoso para nós, para que nós possamos crescer tanto no conhecimento do Senhor Jesus Cristo como também em sua graça. Então nós daremos continuidade aqui na lição de hoje ao estudo, como a gente já falou, desse último trecho do livro do profeta Ezequiel, que vai aí nos capítulos 40 até o capítulo 48. Na lição passada a gente deu início ao estudo desse trecho, na lição 11, onde nós vimos
ali nos capítulos 40 ao 42, que o profeta Ezequiel lhe é revelada as dimensões do templo do milênio. Então essa profecia, essa visão, né, que o profeta Ezequiel ele tem, ela está inserida no milênio, né, no período do milênio, e ali ele vê o templo do milênio, que para alguns é um terceiro templo ou um quarto templo, né, um quarto templo, e ali Ezequiel vê as dimensões daquele templo que estará ali no milênio. E após ver as dimensões do templo, ele vê também ali, no decorrer da visão, o retorno da glória de Deus. Já que nos capítulos anteriores, na primeira parte do livro do profeta Ezequiel, ele viu a saída da glória de Deus do templo. E ali agora ele vê o retorno da glória de Deus, a volta da glória do Senhor para o templo. Isso não aconteceu no segundo templo, o templo de Zorobabel, né, o templo de Herodes. Isso não aconteceu naquele templo ali. Então, ocorrerá o retorno da glória de Deus, né? Quando a Bíblia diz, o profeta Ageu, ele fala, a glória desta última casa será maior que a da primeira, é justamente a glória deste tempo do milênio, quando haverá o retorno ali da glória de Deus. Então a gente viu esse retorno da glória do Senhor ao templo, e também vimos ali como será essa adoração a Deus no templo no milênio. E na lição de hoje a gente vai estar estudando esses versículos 1 a 12 do capítulo 47 do profeta Ezequiel. E aí a gente vai dividir, aqui os irmãos com posse das suas revistas, então com a Bíblia aberta, vamos dividir dos versículos 1 ao 7, uma primeira parte, que é aí um texto narrativo, né, onde a gente vê que o profeta ele descreve o percurso que ele faz ao longo das águas e também a profundidade dessas águas, né, que ele vê saindo ali da entrada do templo do milênio. E a segunda parte dos versículos 8 ao 12, onde a gente vê ali um texto interpretativo, explicativo, onde o guia ele vai ali explicar ao profeta Ezequiel o efeito, né, milagroso dessas águas que saem do templo, que vão ali levar vida a toda a região do Arabá, aquela região desértica, e também ali ao Mar Morto, né? Nós estaremos vendo, então, dividindo, né, em duas partes, nessa primeira parte vendo essa parte narrativa, e na segunda uma parte explicativa, onde o guia explica a Ezequiel, né, dos versículos 8 ao 12, ele explica a Ezequiel, né, os efeitos que essas águas elas estão produzindo naquela região. E a gente vai analisar esse trecho, né, dos versículos 1 ao 12 do capítulo 47, sobre dois aspectos. Primeiro, sobre um aspecto escatológico e literal, né? Nós estaremos falando ali a respeito da restauração física, né, no período do milênio, do Mar Morto e dessas terras desérticas. Isso o autor ele trata aqui nos tópicos 1 e 3 da lição, certo? Então quem for ler, fazer essa leitura na lição, o autor ele aborda esses aspectos escatológico e literal nos tópicos 1 e 3. E nós também estaremos tratando a respeito do aspecto pneumatológico, onde o autor trata isso daí no tópico 2, né? Nós vamos ver uma aplicação espiritual. Veremos que o Espírito Santo, representado aqui no texto pelas águas, né? Nós veremos que há uma relação intrínseca entre as águas e o Espírito Santo, uma relação teológica, e ele traz vida por onde ele passa e habita. Então a gente vai estar estudando aqui, primeiramente, né, para quem vai estar acompanhando aí pela lição, né, lendo o texto depois, para não ficar muito confuso. O irmão pulou lá do tópico 1 para o tópico 3, como a gente já disse, né? A gente traz aqui um subsídio, algo a mais, não é uma leitura dos tópicos, mas para quando você for fazer a leitura, para você entender onde é que a gente está aqui pegando, recortando alguns trechos e falando a respeito, nós estaremos falando inicialmente do tópico 1 e o 3, e depois nós estaremos tratando do tópico 2, já que nós vamos analisar aqui sobre o aspecto, né, inicialmente escatológico e literal, e depois sobre o ponto de vista pneumatológico, né, o aspecto espiritual. Então aqui a gente vê inicialmente
né? É importante ressaltar, isso a gente já falou na aula passada, mas que essa visão do templo que Ezequiel ele tem é uma visão futurista, é uma visão que ocorrerá, é algo que ocorrerá, ou melhor dizendo, né? É uma visão que ele teve do milênio, do período do milênio, não é algo que aconteceu já, né? Alguns intérpretes, alguns teólogos, eles querem dizer que esse evento ele já ocorreu, ou na época de Ezequiel, ou depois, no decorrer da história, não. É algo que ainda vai acontecer, é algo que vai acontecer no futuro escatológico, né? Futurista, e também é algo literal, não é algo idealista, então é futurista e literal. Não é algo simbólico, né? Muitos dizem, não, isso daí é uma figura, isso daí é algo no sentido, numa linguagem figurada, não é literal, é literal. O templo que há que Ezequiel descreve é um templo literal, né? A gente vê que muitas pessoas elas falam, não, isso daí não vai existir. Não temos como tomar base para levar em consideração que esse templo é um templo figurado, né? Que não é um templo literal. Não, muitos dizem, não, esse templo aí representa Deus. Não, o templo que há ali no livro do profeta Ezequiel é um templo literal, até porque ele estava na agenda também de outros profetas. Como a gente vê o caso ali de Joel, né? Joel, no capítulo 3 e no versículo 18, diz assim: e há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e os outros rios de Judá estarão cheios de água. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Então aqui a gente vê que é algo que realmente, esse rio, né, que a gente vai falar aqui hoje, é algo que realmente é literal, que já estava na agenda dos profetas. Também há ali o versículo de Zacarias, no capítulo 14 e no versículo 8, as referências do autor até ele traz aí na lição. Zacarias 14, 8 diz: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. E esse versículo a gente vai estar até retomando mais à frente para falar a respeito da extensão desse rio, né? Porque muitas das vezes olham só a profecia de Ezequiel e não analisam essa referência cruzada, né, que há aí em Zacarias capítulo 14, versículo 8, né? Que ali ele está tratando do mesmo rio que sai do templo, né? E ali ele mostra o percurso, né, mostrando algo que não está ali escrito na profecia do profeta Ezequiel. E aqui a gente vê que esse templo é algo que estava já na agenda de todos os profetas, né? Não é algo que apenas Ezequiel falou ou uma interpretação que alguém está fazendo aí forçadamente literal. Não, é algo que realmente vai acontecer no período do milênio. Então aqui a gente indo para o texto, analisando, né, no versículo 1, os irmãos estiverem aí ou com suas Bíblias abertas no capítulo 47 ou na leitura bíblica em classe, vão ver que ele diz aí, né? Depois disso, né, me fez voltar à entrada da casa, né? Então o profeta, ele é levado pelo guia, né? Depois de mostrar ali as dimensões, primeiramente do templo, mostrar o retorno da glória de Deus, mostrar a adoração, como é que ela iria ocorrer ali no templo do milênio. O guia, ele leva Ezequiel até a entrada do templo, né? Já lá dentro daquele local, né? Até a entrada do templo. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. A casa aqui que ele diz é o templo, né? Então, no caso aqui, Ezequiel, ele é levado até a entrada do templo, onde ele observa, saindo debaixo da entrada, né, umbral, a entrada do templo, ele observa algumas águas que estavam saindo dali. Então, ele vê essas águas saindo ali de baixo, e ele diz, porque a face da casa leva para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Né? E aí, em seguida, o que acontece? No versículo 2, Ezequiel é levado para ver o percurso dessas águas, porque essas águas elas saíam ali debaixo da entrada do templo, e o guia ele quer mostrar a Ezequiel o percurso dessas águas, mostrar o percurso e mais à frente a profundidade também dessas águas e em seguida os efeitos que essas águas elas causam por onde elas passam. E aí no versículo 2 ele diz, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior
pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. Isso daqui, ele dá essa volta, né? Ele, no sentido horário, ali no tempo, porque a porta oriental ela estava fechada, né? Como a gente vê em Ezequiel 44:2, que diz o seguinte: E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Então aqui a gente vê que essa porta oriental ela estava fechada, por isso que ele não saiu por ela, né? O caminho que o rio estava fazendo era apontando para o oriente, né? Ele seguia para o oriente, o percurso dessas águas, né? Que Ezequiel estava vendo as águas ali. Então essas águas elas iam percorrendo, indo para o oriente, passando pela porta oriental, só que Ezequiel não saiu por lá porque ela estava fechada. Então ele foi pelo norte, fez a volta e observou que as águas elas passavam ali também por baixo dessa porta oriental, né? Então elas tinham ali um percurso, né? Ele consegue ver ali inicialmente esse percurso dessas águas, né? Que ainda era ali um filete de água, né? Não era ainda o rio, que a gente vai ver mais à frente. Então dali, o guia ele faz Ezequiel ele percorrer um percurso, né? Uma distância de 500 em 500 metros, de modo a Ezequiel observar a profundidade dessas águas no seu percurso. Então, primeiramente, a gente vê isso daqui dos versículos 3 ao 5. Ele diz assim: Saiu aquele homem para o oriente. Então, o homem ele foi andando, né, tendo um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que é 500 metros. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então, inicialmente, Ezequiel percorreu aqueles 500 metros e as águas estavam dando no tornozelo de Ezequiel. E mediu mais 1000 metros, mais 1000, né? No caso, mais 500 metros. E me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Então, inicialmente, naqueles 500 primeiros metros, as águas davam pelos joelhos. Em seguida, as águas davam, ou melhor, davam nos tornozelos. Em seguida, as águas estavam dando nos joelhos. E mediu mais 1000, 500 metros. E me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, na cintura. Então, inicialmente, era um filete de água que saía ali pela entrada do templo, passava pela porta oriental. Em seguida, Ezequiel caminhou nessas águas que davam nos tornozelos. Depois, mais 500 metros à frente, essas águas estavam dando no joelho. Mais 500 metros à frente, essa água já estava dando na cintura de Ezequiel. E ali ele foi caminhando. E mediu mais 1000, ou seja, mais 500 metros, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, no caso, atravessar andando, né? Porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar, no caso, passar andando. Então, ali, Ezequiel, ele, mais 500 metros à frente, ele diagnostica, né, ali que não pode passar andando mais. Então, aquelas águas o cobriam totalmente, né, de modo que ele tinha que passar ali a nado, né? Então a gente vê essa sequência, inicialmente um filete de água, depois as águas dando nos tornozelos, depois nos joelhos, e aprofundando cada vez mais, né? Até que deu na cintura e depois as águas o cobriam totalmente. Mas qual o propósito disso? O que é que o guia queria mostrar a Ezequiel fazendo percorrer ali, né, esse trajeto de 500 em 500 metros? O que é que o guia queria mostrar a ele? Qual o propósito disso? Aquilo ali era para que Ezequiel pudesse ver a extensão, né, e a profundidade desse rio, para que ele reconhecesse a fonte desses milagres. Então você veja que o guia inicialmente levou ele lá na fonte, mostrando para Ezequiel de onde vinham essas águas. O guia não mostrou o efeito logo das águas, o guia mostrou de onde vinham essas águas, de onde é que elas surgiam. Então era isso que o guia queria mostrar inicialmente ali para Ezequiel, e mostra que essas águas elas iam se aprofundando, era algo que ia aumentando conforme ia ali seguindo o trajeto, mostrando que elas iam ali, elas vinham do próprio Deus ali no templo, como um filete ali inicialmente de águas, e se tornavam um ribeiro, um rio capaz de fertilizar
uma região seca, uma região extremamente árida, que era ali a região do Arabá. E também Sará, as águas do Mar Morto, que é o que ele mostra mais à frente, o efeito dessas águas, né, a Ezequiel. Então a gente vê que depois de diagnosticar a profundidade desse rio, Ezequiel ele é levado até a margem, né, que aqui está no versículo 6, ele diz, e me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Então ele leva Ezequiel até a margem, onde ali Ezequiel vê uma abundância de árvores, a margem, né, nas duas margens daquele rio, né, diz no versículo 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então até aqui Ezequiel ele faz uma descrição daquilo que estava acontecendo, que é o texto narrativo, aquela primeira parte que a gente disse que iria falar aqui. Então a gente vê que aqui Ezequiel descreve aquilo que ele estava vendo, né? Primeiramente, o percurso que ele teve, o trajeto, a profundidade daquelas águas que saíam ali da entrada do templo, e também descreve muitas árvores que estavam ali ao redor. Mas ele não explica ainda o porquê daquilo ali, ele só faz descrever aquilo que estava acontecendo. Então vem a segunda parte da profecia, onde começa no versículo dizendo, então me disse, né, o guia, que aqui o autor chama de Cicerone, né, ele explica a Ezequiel o que eram aquelas águas, né, o restante do percurso dela e também ali o efeito que aquelas águas elas tinham. Então o guia ele passa a explicar a Ezequiel no versículo 8 o restante do percurso. Primeiramente, está aqui no versículo 8, ele diz, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, né? Aqui pelo contexto a gente vê como está saindo pelo oriente, esse mar é o Mar Morto, né? Que está a oriente ali do templo, né? Na frente do templo as águas vão saindo, mirando para o oriente, e o que está na frente do templo é justamente o Mar Morto. Então esse mar aqui para onde o rio ele vai, né? Onde ele vai entrar, é justamente o Mar Morto. E aqui a gente vê nesse percurso, né? Que Ezequiel que o guia ele fala aqui para Ezequiel, ele é completado pela profecia lá de Zacarias no capítulo 14 e o versículo 8, né? Onde Zacarias ele diz o seguinte: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, que no caso aqui é o mesmo que Ezequiel está falando, o Mar Morto, e metade delas até ao mar ocidental. O mar ocidental é o mar Mediterrâneo. No estilo universo considerar isso. Ou seja, esse rio, ele saía do templo e se dividia em dois braços. Um lado ia para o Mar Morto, que era o que o guia queria mostrar ali para Ezequiel, né? Ali o guia não queria mostrar para Ezequiel a outra parte que ia para o mar Mediterrâneo. O guia se ateve a mostrar para Ezequiel aquela parte que estava indo ali para o Mar Morto e os efeitos, né, que aquilo tinha. Mas outro braço desse rio saía e ia ali para o mar Mediterrâneo, que é o mar ocidental, dito ali em Zacarias capítulo 14, versículo 8. Então vale a gente atentar que esse é o trajeto, né, o percurso ali feito por essas águas, né, que saíam ali do templo. Outra coisa também que o guia queria explicar a Ezequiel é o efeito dessas águas. Então a gente vê aqui, primeiramente ele diz, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Então essas águas, elas sararão o Mar Morto. Aqui ele diz no versículo 8. E outra coisa também que elas fazem é trazer vida por onde elas passam, como ele diz aqui no versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe. E aqui ele diz novamente, né, ressaltando, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. E aqui no versículo 10, né, então ele vai, essas águas, né, os efeitos dessas águas. Primeiro, elas sararão o Mar Morto. Segundo, elas trarão vida por onde quer que elas passarem.
Isso está exemplificado nas árvores que estavam ali na margem desse ribeiro, né? Então elas trazem vida por onde passam essas águas, porque veja bem, aquela região era uma região árida, né? Então elas estavam trazendo vida naquela região. E aqui no versículo 10 mostra a prosperidade, as bênçãos trazidas por essas águas, onde diz: será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para estender as redes, né? Então eles terão ali prosperidade, eles terão ali bênçãos. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, né? Então ali mostra uma prosperidade, bênção. Isso vai ali nisso, né? Nessas águas que passaram ali sarando o Mar Morto, trazendo vida, dando bênção, prosperidade, vai se cumprir o que Isaías fala no capítulo 44 de Isaías, versículo 3, onde diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A parte espiritual a gente vai estar falando depois, mas aqui ela se cumpre de forma plena nesse período do milênio, né? Ele vai derramar água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, vai derramar o espírito e também vai derramar bênçãos, né? Prosperidade sobre os descendentes. Prosperidade aqui, né? Na sua forma plena, né? Não é só prosperidade material, né? É uma prosperidade completa que Deus nos dá. Prosperidade física e espiritual. E quando a gente observa as características daquela região do Arabá, né? O autor ele até fala a respeito aqui no tópico 2 disso, né? Tanto no ponto 1 como no ponto 2. Arabá, né? Que em hebraico quer dizer árido, né? Então aquela região é uma região árida, uma região desértica. E em especial, quando a gente observa as características do Mar Morto, é que a gente vê o grande milagre de restauração que Deus vai realizar por meio dessas águas sanadoras. A gente vê aqui, o autor ele traz no tópico 3, no ponto 2, algumas características ali do Mar Morto, né? Ele fala que ele se localiza na depressão mais profunda do planeta, 393 metros abaixo do nível do mar. Então, você pegar, né, ver o relevo ali naquela região, você vai ver que tem o mar Mediterrâneo, né? E ali tem a montanha, né? Uma região montanhosa, né? Ali em Israel. E depois dessa região montanhosa, né? Aqui está no nível do mar. Depois dessa região montanhosa, tem uma depressão e ali está o Mar Morto, né? Mar Morto bem abaixo do nível do mar, né? 396 metros abaixo do nível do mar, né? A depressão mais profunda do planeta. E aqui ele traz também que há uma concentração de sais ali, não somente o cloreto de sódio, né, mas outros sais, minerais também há naquela região ali, de 30%. Nos oceanos, para você ter uma noção, ele traz aqui, a concentração de 3%, né, para permitir que haja vida. Né, e eles é uma fonte de riquezas minerais. É uma fonte realmente, tem muitas riquezas minerais, muitos sais ali que podem ser explorados, né, comercializados, mas, né, nesse caso aqui é um local em que não há a possibilidade de vida, né? Então ali não há peixes naquele mar, né? Você vê, por exemplo, algumas fotos, né? Isso é bem famoso, pessoas veem as pessoas boiando, né? Devido à densidade que há ali naquele mar, né? A concentração salina realmente é muito elevada, né? As pessoas elas conseguem boiar tranquilamente, né? Às vezes lendo um livro, né? Batem uma foto lá no Mar Morto, né? Então a gente vê com essas características aqui, o autor ele traz, né, bastante aqui nessa lição, os irmãos depois fazem a leitura também da lição para complementar, e a gente vê quão grande será o milagre que Deus há de realizar ali naquela região desértica e em especial ali no Mar Morto. Aqui também nós conseguimos ver, né, que o guia ele mostra a Ezequiel, caminhando aqui no versículo 11, né? Aqui ele explica Ezequiel a respeito dos charcos lamaceiros com sal, que haverá ali naquela região, né, em torno do quais há muitas controvérsias, né? Está aqui no versículo 11, né?
onde ele diz: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Então há muitas controvérsias, né? Há muitas interpretações, não se chega a uma conclusão precisa, exata a respeito do que realmente se trata isso daqui, mas uma interpretação, né, é que essa vida, né, que essas águas trazem, elas não se estendem aos locais por onde a água não passa, né? Então, por onde a água passa, há vida, né? Por onde não passa, não há. Então, como as águas não passarão ali, vai continuar, né, nesses lugares a morte. E alguns se baseiam ali no que Isaías fala, Isaías capítulo 65 e os versículos 20 ao 23, onde ele fala que no milênio haverá nascimento, haverá envelhecimento, haverá também ali pecado, morte, em escala reduzida, né? Mas haverá. E alguns se baseiam, isso aqui, claro, é a interpretação, essa daqui mais espiritual, né? Como se esses locais ali houvesse a morte, né? Ali nesses locais não houvessem vida, né? Não sararam, então não há vida, né? Então esses locais ficaram destinados à morte. Aqui diz aqui, Isaías 65, do 20 ao 23. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, né? Falando da longevidade que haverá no período do milênio. Porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então você vê aqui que haverá pecado. E edificarão casas, e habitarão e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam. Isso por causa da longevidade, né? Vão vir muitos anos. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque as sementes são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com ele. Aqui ele fala, Isaías, nesse trecho aqui, a respeito do milênio. Aqui a gente vê que ele fala a questão da morte, né? O mancebo morrerá de 100 anos, né? Então aqui ele fala que haverá morte e também, né? Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E a gente vê que ele fala de pecado. Então, como Isaías ele fala nessa parte aqui a respeito do milênio, então há ali pecado, morte em escala reduzida, obviamente, nesse período do milênio. Mas, então, essa interpretação ela é voltada para isso, né? Dizer que isso daí significa que haverá ali esse espaço para morte, para pecado, ali de lado, né? Mas há uma segunda interpretação também, com relação a esses charcos lamaceiros ali que contêm o sal, que esses charcos eles terão uma utilidade econômica, né? Já que eles são abundantes em riquezas minerais, né? Inclusive no cloreto de sódio, né? Que é usado para temperar os alimentos. Ali alguns dizem que eles fornecerão os sais que serão utilizados na adoração, né? Que Ezequiel também trata nos capítulos anteriores a esse 47, né? Ele fala da adoração no período do milênio e ali, né, os animais serão cobertos de sal. Então é necessário ter sal para isso, né? Então esse sal ele haverá de vir ali desses charcos lamaceiros. Essa é a segunda interpretação, né? Então há essas duas interpretações. Nenhuma delas duas, né, é totalmente aceita, né, mas são essas duas interpretações que há em relação a esses charcos lamaceiros com sal. E também o guia, ele tem ali a intenção de mostrar a Ezequiel, né, explicar a Ezequiel a respeito dos benefícios dessas árvores junto ao ribeiro, que ele traz aqui no versículo 12, né? E junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que se dá fruto para se comer, né? Que era as que Ezequiel já estava vendo ali, de uma margem e de outra do rio. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então ele mostra aqui que as suas folhas não cairão, que elas servirão de remédio, que os frutos, eles não perecerão, serão ali produzidos, né, em seus meses e servirão de alimento. Esses são os benefícios trazidos por essas árvores que estão ali ao redor do rio, né? Não devemos confundir essas árvores, né, que estão ali ao redor de onde essas águas passam, com a árvore da vida no mundo vidouro, né, no estado perfeito e eterno.
Nem também devemos confundir esse rio aqui, dessas águas que passam sarando aquela região, o rio de Ezequiel 47, com o rio da água da vida, que está lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, nos versículos 1 e 2, João, né, ele fala a respeito de um rio. Não é o mesmo rio que Ezequiel fala. Esse daqui já é do mundo vindouro, que é depois do milênio, né, no estado perfeito e eterno. Onde ele diz, e mostrou-me o rio puro da água da vida. Esse rio já é outro rio. Claro como um cristal, que procedia do trono de Deus, do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então aqui a gente vê que isso daqui já é no mundo vindouro, no estado perfeito e eterno. Não é esse rio que Ezequiel está falando aqui, certo? Então não devemos confundir, até porque no capítulo 21, versículo 1, ele diz, e vi um novo céu e uma nova terra, que aqui já é do mundo vindouro, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então você veja que aqui o mar morto já está de lado, o mar já não existe. Então aqui já é novos céus, nova terra, o mundo vindouro, estado perfeito e eterno, né? Então, cronologicamente falando, nós temos aí 3 rios importantes na Bíblia, né? Há um rio, esse rio que Ezequiel fala, do milênio, né? Que está entre outros 2 rios. O rio que Ezequiel fala é no período do milênio, né? Há um rio na criação, que está lá em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 10. Esse rio, que foi no período da criação, ele estava ali banhando o jardim do Éden. Gênesis 2:10 diz, e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, né? Então aqui há esse rio na criação, há o rio de Ezequiel, no capítulo 47, que está após esse rio da criação, e após o rio de Ezequiel, ou seja, o rio do milênio, ele está no meio desses outros 2 rios, há o rio das águas da vida, né? Águas da vida cristalinas. O de Ezequiel sai do templo. As águas da vida, elas saem do trono do Cordeiro, de Deus e do Cordeiro, né? Como a gente leu aqui em Apocalipse, capítulo 22, dos versículos 1 e 2. Então a gente vê que essa restauração física e espiritual no período do milênio, né? Ela antecede, né? Ela precede e aponta também, claro, para o mundo vindouro, né? No estado perfeito e eterno. Não confundir, não é ainda o estado perfeito e eterno. É o período do milênio, né? Mas Deus já está mostrando ali, né, o que há de fazer, o que há de vir, que é ainda melhor do que o período do milênio. O período do milênio é um período de restauração. É um período de restauração, né? Tanto espiritual como também física, do planeta, né? Já o período, o mundo vindouro, né? Os novos céus, nova terra, né? Ali já é o estado perfeito e eterno, né? Ali é perfeito, né? Não é algo a ser restaurado, né? É algo já perfeito. Então aqui a gente explicou, né, esses versículos aqui, né? Que é o significado literal dessa passagem e escatológico, né? Que diz respeito ao milênio. Mas além desse significado literal escatológico, há também aí o texto a gente pode ver claramente, ele tem um aspecto pneumatológico, né? Uma aplicação que pode ser feita também para os nossos dias. Quando falamos pneumatológico, né? Pneuma, né? Que quer dizer ar, vento ou espírito, né? Que é o que a gente quer trazer aqui, fala a respeito do Espírito Santo, né? Então, pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Então, quando falamos de uma aplicação pneumatológica, nós queremos dizer que é uma aplicação voltada ao Espírito Santo. Então, claramente, esse texto, ele faz essa aplicação voltada para o Espírito Santo. E a pergunta é, por que nós podemos fazer essa interpretação sem o medo de se equivocar? Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas fazem interpretações de textos bíblicos, né? E exageram, né? A verdade é que muitas pessoas, elas querem tirar coisa de onde não tem. Mas nessa daqui, nós podemos fazer essa interpretação, essa aplicação espiritual. Infelizmente, as pessoas querem pegar um versículo e trazer para si, sem aquele versículo ter nada a ver
com o que ela está querendo informar, né? Mas, como por exemplo, no Vale dos Ossos Secos, nós temos um significado ali literal e escatológico, né? Algo que ainda que está acontecendo, restauração nacional, e a restauração espiritual de Israel que irá acontecer plenamente ainda, né? Algo que irá acontecer. Então, há esse significado literal e escatológico, mas há também ali, nós podemos falar que Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que dá vida, o Espírito, ele traz vida. Nós podemos falar isso quando falamos, por exemplo, do Vale do Ossos Secos. Da mesma forma, aqui nessa passagem, vê que primeiramente eu falei o significado literal e escatológico. Então, falei o que realmente essa passagem ela traz para os seus destinatários originais. Mas podemos sim trazer uma aplicação espiritual dessa passagem, porque a Bíblia ela nos dá embasamento para isso. Nós vemos que as águas elas têm uma relação teológica, né, estreita com o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Nós vemos lá em João, no capítulo 7, e os versículos 37 a 39, que é o que está até no textuário, que eu falei que ia trazer novamente, diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E aí no 39 ele diz: E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então veja que aqui o próprio Senhor Jesus, ele mostra que há uma relação entre as águas e o Espírito Santo. Então nós temos base para poder falar que essas águas, né, porque elas trazem características do Espírito Santo, que essas águas, elas representam, elas apontam para o Espírito Santo. Tanto as águas lá do milênio, como também as águas do mundo vindouro. Nós falamos aqui de Apocalipse 22. Como o autor ele bem coloca aqui, no tópico 2, no ponto 2, ele diz assim, ó, aqui no meio do texto: O Espírito Santo é ilustrado como a água, pois, assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira, o Espírito é indispensável à vida do crente, né? O autor ele traz aqui esse comentário, né, a respeito, né, relacionando ali a indispensabilidade da água para a vida física do ser humano e também mostrando que, da mesma forma, o Espírito Santo é indispensável na vida do crente, né? Há essas analogias aí da água com o Espírito. E quando a gente observa, né, aqui, o que a gente vê é que, ver o que eu estava falando, é que nessa parte aqui, essas águas do livro de Ezequiel 47, elas saram, elas dão vida, elas trazem prosperidade, isso a gente falou aqui, que está nos versículos 8, 9, né, e 10, elas sararam ali o Mar Morto, elas trazem vida por onde passa, e elas trazem também ali prosperidade. Da mesma forma, é o Espírito Santo na vida daqueles que ele habitam, né? Até porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, 19. E essa imersão de Ezequiel dentro das águas purificadoras, né? Ezequiel ele vai fazendo ali essa caminhada e ele é imerso dentro das águas, ele só podia passar ali a nado, né? Então essa imersão de Ezequiel dentro dessas águas pode perfeitamente ser comparado ao crente que é cheio do Espírito Santo, né? Até porque Ezequiel, aquelas águas ali, elas representam o Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Né? Essa é uma questão que a gente tem que falar bem a respeito. Né? O que é ser cheio do Espírito Santo? Porque muitas pessoas às vezes confundem, pensam que ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que está ali no culto pulando, é aquela pessoa que é fervorosa, pensam que isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter a vida controlada pelo Espírito Santo. Veja, quando Ezequiel estava ali atravessando a nado, ele estava totalmente envolto
pelas águas. As águas o submergiam. Ele estava controlado pelas águas. Para onde as águas quisessem levar ele, as águas levavam. Então veja que ali mostra, né, alguém, no caso trazendo para o Espírito Santo, alguém controlado pelo Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que é controlado pelo Espírito. Então veja que lá em Efésios, no capítulo 5 e versículo 18, Paulo diz o seguinte, Efésios capítulo 5 e o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo ele dá esse conselho aqui para os irmãos na igreja de Éfeso, porque ele sabia que alguém que ingerisse bebida alcoólica, ele seria controlado pela bebida. Mas se a pessoa se enchesse do Espírito Santo, ele seria controlado pelo Espírito Santo. Não é aquele controle que você vai fazer algo que sem você querer. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de andar em Espírito. Né? Ser cheio do Espírito é andar em Espírito. Como Paulo também fala aos Gálatas, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, a partir do versículo 16, ele diz, né? Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então veja que há aí um controle, um domínio. Se você faz a vontade da carne, você é controlado pela carne. Se você anda em Espírito, você é controlado pelo Espírito. Isso é ser cheio do Espírito. E você sendo cheio do Espírito, você andando em Espírito, vai ser gerado em você o fruto do Espírito. Porque se nós andamos nas obras da carne, se nós deixamos nos controlar pela nossa concupiscência, nós iremos cumprir com as obras da carne. Mas, se nós andarmos em Espírito, vai ser gerado aqui no versículo 22, o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito são atributos comunicáveis de Deus para nós. Nós vemos aqui, né, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? São atributos que são de Deus, mas que Ele comunicou para nós, para que nós possamos tê-los e ir crescendo cada vez mais nisso. E é justamente essa progressão, né, que aí a gente vê nesse aprofundamento, né, mais uma aplicação, esse aprofundamento contínuo de Ezequiel nas águas, né? Quanto mais ele andava, mais ele aprofundava nas águas, indica a vontade de Deus para a nossa vida cristã. Deus quer que a gente cresça na nossa caminhada cristã. Deus quer que a gente seja cada vez mais controlado pelo Espírito, para que o fruto do Espírito seja gerado em nós e aquilo cresça dentro de nós. Para que nós tenhamos cada vez mais caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Isso vai crescendo dentro de nós. Veja que nós não temos esses atributos 100%, só Deus os tem 100%. Mas quanto mais nós entramos nas águas do Espírito, isso vai crescendo dentro de nós. Nós vamos tendo mais amor. Então, quer saber se alguém é espiritual? Veja se ele possui os frutos do Espírito. Essa pessoa que possui o fruto do Espírito, perdão. Essa pessoa que possui o fruto do Espírito, ela é uma pessoa espiritual. E ela está crescendo espiritualmente se aquilo vai aumentando dentro dela. Então, para ser cheio do Espírito, devemos andar em Espírito. E o que Deus quer isso é que a gente cresça cada vez mais. Como Ezequiel foi se aprofundando naquelas águas, Deus quer que a gente cresça em nossa vida, que a gente se aprofunde cada vez mais nas águas do Espírito, que a gente tenha mais comunhão com Ele. Como diz lá em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 18, diz assim, Provérbios 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é isso que Deus quer para a nossa vida. Paulo também fala lá em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 12 ao 14. Paulo diz assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo mostrando que nós devemos estar a cada dia andando mais para frente, devemos estar prosseguindo para o alvo, devemos estar crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente. É a chamada maturidade cristã. É isso que nós devemos buscar. O crente ele não deve se contentar com as águas nos seus tornozelos. O crente não deve se contentar com as águas nos seus joelhos. Não deve se contentar com as águas na sua cintura. O crente deve ser cheio do Espírito Santo. Deve deixar as águas do Espírito o dominarem, o controlarem. E isso vai fazer com que seja gerado em nós o fruto do Espírito de Deus. E aí, quando é gerado em nós o fruto do Espírito, aí sim, nós somos alguém cheios do Espírito de Deus. E nos parecemos cada vez mais com o Espírito de Deus. E seguimos para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui na conclusão da lição, o autor ele diz assim: o chamado de Ezequiel, diz assim: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. Então aqui ele mostrando a relação dessas duas águas, a gente já falou. É significativa a presença do rio do Éden no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, a gente falou naquela questão cronológica. Ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. A gente mostrou tanto o aspecto escatológico e literal, como também o aspecto aplicação espiritual aqui dessa passagem. Na próxima lição, lição 13, para encerrar a revista desse trimestre, nós estaremos estudando no dia 25, no Natal do Senhor Jesus Cristo, a lição que tem o título O Senhor está ali. Eu acredito que se você ficou conosco até agora, você gostou dessa aula, então eu peço que você deixe aí o seu joinha, curta esse vídeo, compartilhe também aí com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, para que eles sejam aí abençoados com esse assunto e possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como a gente sempre fala, não se esqueçam também neste domingo e participem da Escola Bíblica Dominical. E eu peço mais uma vez aqui aos irmãos, aqueles que gostam dos nossos vídeos, que nos acompanham, que se possível também se inscrevam no nosso canal, para que esse vídeo ele possa chegar até outras pessoas. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se tiver algum comentário a mais, e que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, em nome de Jesus.